Olá, seja bem-vindo então à nossa próxima aula, onde a gente vai falar sobre variáveis e constantes com a linguagem Kotlin. Vamos lá? Então, na linguagem Kotlin existe um recurso chamado de inferência automática de tipos. Quando a gente fala de inferência automática, é que você não precisa estipular o tipo da sua variável. Isso significa que, diferente de linguagens como a linguagem Java e outras linguagens aí no mercado de programação, você não precisa colocar qual que é o tipo dessa variável. Então, o Kotlin ele já faz isso de uma maneira automática e eu vou mostrar na prática para você como é que isso funciona aqui na nossa IDE. A gente vai criar o nosso primeiro projeto aqui e já vamos trabalhar com a linguagem Kotlin nessa aula, inclusive. Então, como definir uma variável na linguagem Kotlin? Então, basicamente, você vai colocar uma palavra reservada var. Quando você utiliza o var, significa que ela é mutável, ou seja, você pode mudar o valor da sua variável. Quando você utiliza a palavra reservada val, ela fica imutável. Você não pode, eu coloquei aqui, eu não posso mudar o seu valor durante o desenvolvimento do meu projeto ali. E então, vamos ver na prática como que isso funciona. Então, estou aqui no Android Studio, eu vou criar um novo projeto. Aqui eu vou procurar pelo Empty Views Activity, tá? Presta bastante atenção para você poder criar o seu projeto da maneira correta aqui, tá? Então, Empty View Activities, vou dar um Next aqui e vou colocar o nome como variáveis constantes. Esse vai ser o nome do nosso projeto. Posso colocar aqui separado mesmo, tá? E eu vou escolher a linguagem Kotlin, que é o foco aqui do nosso treinamento, do nosso curso. Eu vou clicar aqui em Finish. Bom, depois que ele finalizar todo o carregamento do nosso projeto, então isso aqui vai demorar de acordo com a velocidade do seu computador. É só você esperar, dar um tempinho, ele vai carregar, não vai ter nada carregando aqui também, aqui embaixo, aqui na barrinha aqui. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar esses arquivos aqui de cima, porque agora eu vou criar um novo arquivo aqui dentro da pasta Kotlin mais Java, está escrito aqui, porque igual você viu na aula anterior, que eu estava explicando para você, a linguagem Kotlin e a linguagem Java, elas são interoperáveis. Então, já colocaram aqui Kotlin e Java. Se eu for criar um arquivo Java ou, no caso, o Kotlin aqui, tanto faz, porque estão interoperáveis, tá? Então, você vai vir aqui, vai abrir, ó, tá vendo que tem esse main activity aqui? Você vai clicar nessa pastinha, botão direito, você vai clicar aqui em novo e vai procurar por file. Clica aqui em file e eu vou colocar agora o nome de constante variável .kt. .kt porque vem de Kotlin, igual eu expliquei na aula anterior sobre a extensão da linguagem Kotlin. Então, eu vou dar um Enter. Ele vai perguntar se eu desejo adicionar isso aqui ao Git, no caso aqui, cancelado. E aqui eu vou digitar a palavra reservada main. E aqui ele vai perguntar para mim se eu desejo estar criando essa função main. Eu vou dar um Enter. E aí ele vai criar o fan main. Aqui dentro, já vou aproveitar e vou escrever a palavra println, do jeitinho que está ali, ó, println, vou dar um Enter. E dentro de println eu vou colocar entre aspas duplas e vou colocar o meu nome, Emerson. Beleza? Aí o que acontece? Se eu executar aqui nesse botãozinho, ele vai abrir o emulador, ele vai rodar todo o nosso projeto como todo, mas eu não quero isso. O que eu quero é executar somente esse arquivo aqui, somente esse código nesse caso aqui. Então eu vou clicar nesse botãozinho verde aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai perguntar se eu desejo executar esse constante variável.kt. É isso que eu quero fazer, ele vai executar, ele vai carregar. Beleza? Depois que ele carregar, ele vai abrir esse console aqui mostrando a mensagem Emerson. Esse comando que eu coloquei aqui é um comando falando para imprimir um texto na minha tela. Então é um comando de saída que nesse caso mostrou o texto Emerson. Sempre que eu for trabalhar com texto, eu vou estar utilizando entre aspas duplas. Então nesse caso aqui eu coloquei aspas duplas e coloquei meu nome e ele mostrou o meu nome aqui. Então vamos falar então sobre as variáveis, Então lá na apresentação, você viu ali que para poder criar uma variável, eu preciso utilizar a palavra reservada var. Depois eu coloco o nome dessa variável, então no caso aqui vai ser nome, e eu vou falar que essa variável recebe o meu nome aqui, ó, Emerson. Basicamente, o que está acontecendo aqui é que esse valor está sendo jogado para dentro desse espaço na memória do meu computador. Quando a gente trabalha com variáveis, eu estou reservando um espaço na memória RAM do meu computador, que é a memória do seu computador, que é a memória randômica do seu computador, ou seja, ela sempre vai estar mudando. Se você desligou o computador, ela vai sumir aquele valor da memória ali. Eu estou jogando um valor, no caso aqui, o nome Emerson, para dentro desse espaço da memória. Porém, para mim poder resgatar esse nome futuramente, eu preciso colocar uma espécie de etiqueta nesse espaço da memória. E é isso que eu fiz aqui. Eu fui lá, criei um espaço na memória do computador com a etiqueta nome e dentro desse espaço da memória eu coloquei o valor Emerson, que é um texto, tá? Como é que eu sei que é um texto? Porque eu estou colocando aqui entre aspas, mas a própria linguagem Kotlin, por ter inferência automática, ou seja, por ela mesma já decidir com base no valor que eu vou adicionar dentro dessa variável, ela já definiu aqui que é
o tipo string. Então, se eu quiser agora resgatar esse valor aqui, Emerson, de dentro da nossa memória, do nosso espaço aqui da nossa variável, eu vou apagar, eu vou colocar o endereço aqui da minha variável na memória e vou pedir para ele mostrar e exibir o que tem dentro desse espacinho dentro da nossa memória, que no caso é o nome Emerson. Então eu vou reexecutar, vou clicar aqui, run constante, só, e ele mostrou o valor Emerson. Se eu vier aqui e mudar o valor dessa nossa memória ali, o que está lá dentro da nossa memória, daquele espaço ali, colocar, por exemplo, Carlos, eu vou reexecutar, vou clicar aqui em run, ele vai mostrar para mim o valor Carlos, porque eu estou falando que dentro do espaço da memória, onde eu coloquei a etiqueta nome, tem agora o valor Carlos. Só que você pode também mudar esse valor ao longo do seu projeto. Então, por exemplo, dentro daquela caixinha tem o nome Carlos agora. Só que eu quero que dentro daquela caixa com a etiqueta nome tenha o nome Matheus. E o que vai acontecer aqui? Nesse caso, ele vai reescrever por cima, vai apagar, no caso o que está escrito antes, e vai colocar esse novo valor dentro do nosso espaço da memória. Então eu coloquei aqui que agora a nossa caixinha nome vai passar a ter o valor Matheus. Se eu reexecutar, vou clicar aqui de novo, olha só, o Matheus aparece e o nome Carlos, que estava anteriormente aqui na nossa variável, deixa de existir. Isso aqui é bacana, é interessante, só que pode acontecer que futuramente, conforme você vai criando o seu projeto e o seu código vai ficando maior, você pode acidentalmente trocar esse valor e escrever por cima aí o valor de uma variável que não era para você poder alterar. Então vamos supor que nesse caso a variável nome não era para poder ter alterado. Lá na frente era para ter ficado com o valor Carlos aqui dentro e você acabou colocando o Matheus aqui por engano e aí vai gerar um problema. E é para isso que existe no caso o tipo val. Quando você coloca aqui a palavra val, você está falando que esse valor ele é constante, ou seja, não vai mudar. Então, já está mostrando o erro aqui, porque ele está falando, ó, esse valor mude para var. No caso, ele está falando para poder mudar para var, para poder alterar. Ele está vendo aqui que eu estou tentando mudar, mas nesse caso aqui, quando você coloca o val, você está falando para o código que você não quer alterar o valor futuramente e vai ser um valor constante. Então, ele vai gerar esse erro aqui, aí você vem e apaga e beleza. Por boa prática, eu sempre recomendo que você utilize a palavra reservada val. Sempre que você for criar uma variável, utilize a palavra val e se for necessário futuramente você mudar essa variável, que ela lá na frente ela precise realmente mudar o valor dela, aí você utiliza a palavra var no caso. Então, só recapitulando, quando você utiliza val, sua variável ela fica imutável, ou seja, você não consegue alterar o valor dela. Se você quiser mudar o valor dela, você vai ter que utilizar a palavra reservada var. Agora vamos utilizar aqui um outro tipo que é no tipo numérico. Se eu quero armazenar um número, por exemplo. Então, var número 1 recebe 10. Esse número 1, no caso, recebeu o valor 10, que é um tipo inteiro. Quando a gente fala de tipos, eu estou falando o valor que eu estou armazenando aqui dentro. Nesse caso, é um tipo string ou tipo texto. A gente vai estar falando também aqui, tá? Mas o valor, aqui no caso, o var, aqui no caso eu vou colocar val, tá? Que é recomendação. Então, val número 1 recebe o valor de 10. Então, dentro da caixinha da nossa variável que eu coloquei a etiqueta número 1, vai ter o valor 10. Se eu vier aqui e colocar número 1 e dar um Enter, e eu reexecutar o nosso projeto, ele vai mostrar o valor 10 aqui para mim. Porém, eu posso também criar uma outra variável, aqui no caso, uma val, número 2, que recebe, tá? A gente não fala igual, aqui no caso a gente está falando recebe, esse sinal aqui está recebendo. Então eu vou colocar 20 e aí eu vou colocar uma outra variável, vou criar uma outra variável escrito resultado recebe. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte, lembra que eu falei que quando você atribui um valor à sua variável, você está jogando esse valor para dentro dessa caixinha aqui, que tem a etiqueta com o nome que eu defini aqui. Agora eu posso pegar e falar que essa caixinha que eu criei lá na nossa memória vai armazenar a soma dessa caixinha mais essa caixinha aqui. E é exatamente uma operação matemática. Então, eu vou vir aqui, ó, o nosso valor resultado vai receber a soma do número 1 mais o número 2, nesse caso aqui. E eu vou colocar para ele poder exibir qual o valor que vai estar aqui dentro. Então, é isso que ele está fazendo. Ele vai somar esses dois valores e a soma desses valores ele vai armazenar dentro dessa caixinha aqui. Eu vou reexecutar aqui, vou clicar em Run e olha só, ele mostrou o valor 30 para a gente aqui. Então, o valor número 1 mais o número 2 deu o resultado aqui dentro, que foi armazenado aqui dentro da nossa variável resultado, o valor 30. E a mesma coisa se você alterar aqui o valor
Vamos colocar 40, tá? E eu já vou mostrar uma coisa que está acontecendo aqui. Não sei se você percebeu. Olha só, eu já colocou o valor 50. Então 10, no caso número 2. Número 1, 10 mais 40 deu 50. Repare que eu utilizei o ponto e vírgula aqui no nosso código. Isso aqui é um vício da linguagem Java. Eu sou programador Java já faz um bom tempo e aí evoluí. E aí migrei para a linguagem Kotlin, mas eu ainda tenho vício ali do ponto e vírgula. Não acusou erro, tá? Aqui no caso, mas a linguagem Kotlin não precisa utilizar o ponto e vírgula. Então é legal você seguir as boas práticas da linguagem. Então não precisa utilizar ponto e vírgula aí, que é uma característica da linguagem Kotlin aí, beleza? Vamos executar de novo. Aí deu o valor 50. Se eu mudar aqui para 30, por exemplo, aqui 30, 130 no caso, vamos ver quanto que vai dar. Deixa eu clicar aqui para reexecutar. 170. Então 130 mais 40, 170. Beleza? Agora, como eu falei sobre tipos, vamos voltar lá para nossa apresentação. Olha só, tipos de variáveis sobre inferência automática, você vai ouvir falar sobre esses tipos aí. Quando a gente fala de inferência automática dentro da linguagem Kotlin, basicamente eu estou falando sobre esses tipos aqui. Na linguagem Java ou outras linguagens aí, você precisa definir o tipo da variável. Então você precisa colocar, aqui no caso, no número, ele é um tipo inteiro. Então na linguagem Java, por exemplo, você teria que vir aqui e colocar int, tá? Aí você colocava o int aqui, número, recebe e tal. Na linguagem Kotlin isso não precisa, você só coloca o val, coloca o valor que vai ser atribuído aqui dentro e a própria linguagem Kotlin, no caso, ela já consegue definir qual que é o tipo dessa variável. Mas, se for o caso, e você precisar, no caso, saber qual que é o tipo dessa variável, é só você vir aqui e definir, né, no caso, qual que é o tipo dessa variável. Você coloca 2 pontos aqui, e aí você coloca o int, igual tá aqui, e aí beleza, você está definindo que é do tipo int, tá? Se você segurar o Ctrl aí do seu teclado e clicar, tem uma classe focada em trabalhar com o tipo int, tá? Então assim, esse aqui é o tipo int, que são valores que eu coloquei aqui na nossa tabela, que são valores que vão entre menos 2 bilhões até mais 2 bilhões positivos, no caso aí, e esse número grandão aqui, no caso, tá? Aí o que acontece? Antigamente o computador não tinha muita memória, você precisava estar definindo esse valor, você precisava especificar exatamente byte a byte aqui no caso. Você precisava ir lá na memória e colocar no computador, ó, esse valor aqui é um valor de menos 128 a 127. Então, por exemplo, geralmente a idade de uma pessoa no sistema ali, você colocava menos 128 até 127, você sabia, né, que era difícil a pessoa passar dessa idade aqui, no caso, né? A idade de uma pessoa, você já sabia que podia colocar do tipo byte. Um valor maior, se fosse utilizar um valor maior, você ia lá e colocava do tipo short, você já reservava esse espaço na memória do computador. Porque, igual eu tô falando, antigamente não existia muita memória no computador, era difícil, os computadores que tinham muita memória ali, era algo muito escasso, mas hoje, graças à tecnologia, graças à evolução, né, que está acontecendo aí, você não precisa se preocupar tanto com esses valores aqui. Então você vem aqui e só coloca a palavra reservada val, o nome da sua variável, e aí você coloca o valor e a própria linguagem Kotlin vai definir se é o tipo string, se é do tipo double, se é do tipo int, ou se no caso vai ser do tipo double, que vai ser números com casas decimais, né? Por exemplo, se eu vier aqui, ó, número 2, eu posso colocar que o número 2 recebe o valor de 2.34, por exemplo. 2.34 é o tipo double, no caso aqui, é um tipo fracionado, tá? E tem fração, tem casas decimais. Então, o preço de um produto, a altura de uma pessoa, o peso de alguém ali no caso, né? Então você coloca 2.34. Outra observação, quando a gente fala de programação, quando a gente está falando de escrever código aqui no caso da linguagem Kotlin aqui e outras linguagens de programação, você sempre vai utilizar para separar casas decimais um marcador aqui, ponto. Você não utiliza vírgula, igual a gente está acostumado a utilizar vírgula aí no nosso dia a dia aí, tá? Então você vai utilizar ponto e a linguagem de programação ela vai entender que isso daqui é um número fracionário, tá? Senão vai gerar erro. Então eu só estou passando para você não colocar vírgula. Então se atente para não colocar vírgula aí no seu código que vai gerar erro, tá? Então vamos executar de novo aqui o nosso código. Olha só, 130 mais 2.34 vai gerar o valor de 132.34. Então esse é o valor que está somando aqui e automaticamente a nossa linguagem de programação, que é a linguagem Kotlin, está definindo que esse valor aqui, essa variável, esse valor que está sendo armazenado na nossa memória do computador é um valor fracionado, né? É uma fração. A gente está utilizando aqui casas decimais. Lembrando que esse slide, toda essa apresentação, todo esse material eu vou deixar disponível para você aqui na descrição dessa aula. Você pode dar uma olhada aqui na descrição, que eu deixo esse material para você poder salvar e estar trabalhando aí. Então nessa aula você aprendeu como declarar uma variável, então você tem que utilizar a palavra reservada val
eu recomendo que você sempre utilize o val, desde que você não vá alterar essa variável futuramente. Então, lembrando lá, se você for alterar, por exemplo, aqui no caso do Carlos, se você for alterar esse valor para, por exemplo, nome, agora vai receber o valor de Emerson aqui, vai gerar um erro. Nesse caso, você pode ir ali e mudar, tá? Você muda para var. Aí sim, beleza, a linguagem aceita, tá? Caso contrário, você vai deixar ela como uma constante, tá? Porque ela nunca vai mudar esse valor. Todas elas aqui estão definidas como uma constante. Se ficou dúvida, comenta aqui embaixo que eu posso gravar uma aula exclusiva tirando mais dúvida e falar com você no particular e sanar sua dúvida especificamente para você que teve essa dúvida aí, beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.